página 19. A velocidade máxima de uma via é dada pela característica da via. Quantidade de pedestres, né? Ela tem a característica física, que vai dar, se não tiver sinalização nenhuma, ela vai dar uma forma de velocidade. Por exemplo, uma via local são 30 km. Via local é via de bairro. Eu nunca vi uma via com mais do que 20 de bairro. Pode ser que tenha, eu não conheço, mas até porque a gente que já dirige há algum tempo, a gente vai muito pela experiência, e você vai medindo a temperatura. Pode estar 100 km. Tem tumulto, tem problema na rua, você não vai andar a 100, né? Mas eu não lembro de ter visto uma placa de 30 km. 10 e 20 foi o máximo que eu vi. Condomínio também 10 km. Bom, então as características técnicas e as condições de trânsito vão dizer a velocidade da via. Características físicas, por exemplo, uma via dividida com concreto no meio, uma rodovia, né? Dividido com concreto, com aço, com um canteiro no meio, ela pode ter no máximo 110. Se não houver nenhuma sinalização, você pode andar a 110. Eu vou dar um exemplo. Ali subindo a Alameda, do Caramujo para cima, a mesma via que passa no Alcântara pelo viaduto, ou que vai para Maricá por Tribobó, são vias de 110 km. Você não vai ver uma placa de 110 lá. Você só vai ver os pontos onde a velocidade é reduzida, seja por causa de radar, seja por causa de população, travessia de pedestre. Nos intervalos você pode andar a 110, salvo se a via não permitir, que na maioria das vezes é buraco, né? Essas coisas assim, desnível da via, às vezes à noite muito escuro, mas não tem nada que te impeça de andar a 110, a não ser os pontos em que ela é definida como 80, 50, 60. E tem uma que eu tenho aqui, que no Paraná, no interior do Paraná, 120. Eu estava passando um vídeo para mostrar aos alunos sobre evasão de pedágio, e aí no momento do trecho passa 120. Eu fui, printei a tela, voltei no vídeo e printei a tela. Ou seja, porém, mesmo ela tendo, pelas suas características físicas, velocidades máximas permitidas, podem ser reduzidas e, nesse caso que eu vi no vídeo do Paraná, aumentadas. A autoridade de trânsito pode definir menos ou mais. A Niterói-Manilha poderia ser 110. Em toda a sua extensão é 100. Niterói-Manilha não, a autopista Fluminense, que vai da descida da ponte até a divisa com Vitória. A autoridade de trânsito definiu que o máximo ali é 100. Até Campos eu tenho certeza, faz muito tempo que eu não passo de Campos, eu já fui até Salvador, e eu não sei hoje como instrutor dizer para vocês, confirmado que a partir de Campos também é 100, né? Mas até Campos eu tenho certeza que é 100. Por quê? Muita população, muito imóvel ao longo da via, animal na via, reserva ambiental na via, então definiu-se 100. Aqui próximo do RodoShopping, aqui próximo do São Gonçalo Shopping, na saída dele tem ali uma placa, eu já até printei essa tela, 100 para carros, veículos leves e 80 para pesado, diminuíram 10 para os dois. Nessa do Paraná, mantiveram 90 para o pesado e aumentaram para 120 veículo leve. Às vezes descem os dois, às vezes desce ou sobe só um, mas a autoridade sobre a via define essa velocidade. Caiu uma questão ontem mais de uma vez sobre velocidade mínima. A velocidade mínima da via também é importante saber, porque dá infração de trânsito. Guto, quem é que mede? Eu acho que ninguém. Porém, você pode causar acidente se você estiver andando com a velocidade inferior à metade da máxima. A velocidade mínima não pode ser inferior à metade da máxima. Isso num trânsito normal. Se você estiver tendo uma pane no seu veículo, você pode andar na direita abaixo da mínima, até você chegar no local de parada, que pode ser um acostamento, um posto de gasolina, alguma coisa assim. Mas você vai ter que passar para a direita. Mas mesmo assim, se houvesse um radar de velocidade mínima, que não existe, eles fazem a aferição só para a máxima, você poderia ser multado. E depois teria que explicar, ir numa Jara e explicar, tive uma falha mecânica, comprovo dessa forma, por isso eu estava na velocidade mínima. Mas o que eu digo para vocês? Vocês já ouviram
que caminhão e ônibus anda correndo muito mais do que deve, que caminhão e ônibus anda em alta velocidade, que nas rodovias caminhão e ônibus andam acima da velocidade máxima. Assim, eu experimentei isso indo para a Bahia. Eles andam a muito mais de 90, muito mais. Antigamente, tinha caminhão que tinha que passar 2 marchas, mexer em 2 alavancas para você trabalhar com uma. O caminhão era preso, o ônibus era preso, viajava o Brasil todo assim. Então, Fusquinha, Fiat 147, Brasília, Passat, aí Passat já é mais moderno, mas os Fuscas engolia esses caminhões e ia embora. O pessoal viajava o Brasil de Fusca. Hoje, se você pegar um Fusca para viajar, você vai ter problema. Vai ser uma aventura, porque os caminhões andam muito. O caminhão hoje tem um conforto e uma capacidade de vibrar menos, de correr, de desempenho muito superior, mas infinitamente superior do que os carros antigos. Antes era em cima de um colchão duro. Hoje o motorista trabalha, conforto, vibra menos. Com o advento aí dos carros elétricos, dos caminhões elétricos e ônibus elétricos, nem vibrar vibra, não faz ruído. Então hoje o conforto é maior. O caminhoneiro hoje anda muito mais rápido. Não pode, mas anda. Com um caminhão velho, eu tenho um vídeo aqui que fala que o cara passou 20 vezes da velocidade permitida em 24 horas. Por quê? Porque eu tinha horário, porque eu tinha tempo. Imagina com um caminhão velho se ele fez isso. Se ele tem um caminhão novo, o que ele não faria? Bom, porém, voltando aqui para o artigo 61, diz que conforme a característica física da via e as suas condições do entorno de trânsito, a autoridade de trânsito vai definir velocidade para ela. E nós precisamos identificar algumas velocidades. Por exemplo, uma via de bairro é fácil entender, via local. É o bairro que você mora. A rua tem às vezes acesso restrito, rua sem saída, rua de bairro. Eu imagino, por exemplo, eu morei aqui nessa rua, pegando a Luiz e Neve descendo a última esquerda, tem até uma clínica ali dentro. É uma rua fechada. Se você vier pela prefeitura e entrar na Luiz e Neve, é a primeira direita. Eu morei ali. Impossível você dar 30 quilômetros naquela via. Ali não depende de placa. É uma via local, mas não dá para eu dar 30. Não tem espaço, não tem tamanho, tem criança na rua, tem moradores, ainda mais que fecharam, sem condições. Então o motorista tem que ter essa sensibilidade também. Existe um momento da via. Aqui na Luiz Neiva, por maior que ela seja, ela parece uma via local, porque ela sai de uma coletora, pega uma outra local lá e depois que ela vai sair do material, mas aí não é mais a Luiz Neiva. Tem cracudo agora, tem pedestre, tem condições geográficas que quando ela começa a subir, você dá de cara com a garagem do condomínio que tem ali acho que é Naturale. Ali é um problema, toda hora tem carro parado ali, desembarcando, embarcando gente, saindo da garagem, e você vem de baixo, quando você sobe, você dá de cara com o problema. Então você precisa entender que algumas coisas também têm a ver com a percepção do motorista. Ele tem que andar com velocidade compatível com a segurança. Bom, as vias urbanas, trânsito rápido 80, arterial 60, coletoras 40, locais 30. Traduzindo aqui para o centro de São Gonçalo, a arterial seria a nossa principal aqui. Coletora, a Salvatória é uma coletora, inclusive ela liga 2 arteriais. Local, as de bairro, essa que nós temos aqui da autoescola é uma via local. Andar a 30 aqui é impossível. Andar a 30 é impossível. Você no máximo vai conseguir andar a 15 aqui, isso se conseguir. Isso de noite. Sem carro nenhum estacionado, sem gente transitando. Bom, trânsito rápido, 80. A ponte. A arterial são todas as principais? Não. Porque Ela... na prova, simulada, caiu essa de arterial, a coletora e... Tá, vamos lá. Eu só fiz a pergunta,
A característica da arterial é ela ter cruzamento e travessia de pedestre em nível. Ela é semaforizada, tem semáforo. Ela faz ligação a vários pontos da cidade. Isso é uma característica da via arterial. É porque a gente falou sobre ela ontem, mas vamos lá. A arterial, na página 18 aí. Caracterizada por interseção em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade a lote lindeiro. Lote lindeiro são os imóveis no entorno da via, que fazem limite com a via. Acesso a vias secundárias e locais. Por exemplo, as vias locais. Essa aqui é uma via local. A via do shopping é uma via local. A próxima que a gente entra de carro é local. Todas essas daqui para lá são locais. Possibilitando o tanto entre as regiões da cidade. Então, eu vou usar o termo, a Avenida Maricá e a Feliciano Sodré são vias arteriais. A Alameda São Boaventura é uma via arterial. Ok? Acaba sendo uma via de acesso principal? Sim. Sim. Mas o que é cruzamento em nível? No chão, no mesmo nível. Não tem viaduto e nem nada subterrâneo. Cruzamento em nível. A via arterial. A via de trânsito rápido é caracterizada por acesso especial com trânsito livre, sem cruzamento, sem interseção em nível, sem acessibilidade direta a lote lindeiro e sem travessia de pedestre em nível. O que é em nível? Aqui na calçada, de uma calçada para outra, fora de nível, passarela ou subterrâneo. Sendo faixa de pedestre, para vocês terem uma noção, é em nível. Então, a ponte não tem nenhuma interferência de trânsito, a não ser volume. Não tem travessia de pedestre, não tem nada. A Avenida Brasil também é uma via de trânsito rápido. Mas, Guto, ela tem coisas ela tem imóveis na lateral, mas ali não é a Avenida Brasil. A travessia é por passarela ou por viadutos do cruzamento, não tem cruzamento em nível. Então, e aí tem pontos que é subterrâneo. Acho que depois que você passa de Irajá, você começa a pegar cruzamento por baixo. Você pega os viadutos, né, e aí o trânsito passa por baixo para fazer retorno. A linha amarela, e a velocidade é 80, ok. Tem um ponto da Brasil que ela começa a ser 90. A linha amarela tem faixa de 100 por hora e é arterial. Não, e é trânsito rápido. Então, vocês vão ver vias de trânsito rápido com velocidade maior do que 80, porque a autoridade de trânsito decidiu que pode. Bom, coletora. A Salvatória é uma coletora. Ela vem de duas arteriais. E aí, se você olhar a definição de coletora na página 18, você vai ver o seguinte: destinada a coletar e distribuir o trânsito que tem a necessidade de entrar ou sair de via de trânsito rápido ou arterial, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade. A Salvatória é uma coletora. A Salvatória, ela pega, eu não consigo identificar aonde ela começa, né? Eu sei onde ela começa, mas eu não consigo identificar aquela via. Ela talvez seja uma via local, que é a via que passa paralela à rodovia lá no Ceasa. A Salvatória vai até lá. Você pega aqui no Rocha não, você pega aqui no centro de São Gonçalo, passa pelo Rocha e vai embora, água mineral, e sai lá no Ceasa. Aquela que margeia a rodovia, eu talvez considerasse ela uma via local. Não sei se eu colocaria ela como coletora, por exemplo, né? Mas talvez como uma via local. Ok. Então, essas velocidades vão ser determinadas pela autoridade de trânsito. Por exemplo, tem hora que a Alameda não comporta nem 40 km, quanto mais 60. Na Alameda tem pontos de travessia de pedestre em colégio, hospital, porto, baia de aquelas transporte a baia do ônibus ali. Então ali tem muito movimento. Lá perto do Getulinho, 6 horas da manhã, é absurda a quantidade de pessoas que atravessam. É o pessoal que vem desde Itaboraí para baixo, pelo menos, desce ali, atravessa para entrar na São José para pegar ônibus para Niterói, para o centro. Não, para Icaraí, essas coisas. É muita gente, mas é muita gente mesmo.
fora o pessoal que transita por Getúlio e pro Getúlio e pro Azevedo Lima. Então ali tem muita gente, mora muita gente e chega muita gente. Então de dia, a parte da manhã, no início da manhã, no final da tarde, é muita gente. O motorista tem que saber disso. Eu sei disso porque eu sou motorista também. Eu dei aula numa autoescola em frente à Baía Getúlio. E vou te falar, que movimento de gente tem ali. Nós, motoristas, temos que saber disso. Bom, vias rurais. A parte mais difícil de entender é a via rural. Porque a via rural, você pensa roça, você pensa margeada por fazenda e com animais. A Niterói Manilha é assim? Não. A RJ que vai do Caramujo até Itaboraí é assim? Não. Uma quantidade enorme de imóveis lá ao seu redor, comércios, que não tem jeito, a rodovia passa e as coisas vão crescendo ao entorno. Eu aprendi a dirigir na Niterói Manilha. Nos trechos de obra onde não tinha viaduto, tinha acesso, né, meio artesanal, meio rudimentar. Então tinham blocos. O bloco que atingia Neves, o bloco que pegava de Neves para o Paraíso, para o Gradinho, aliás, o bloco que pegava do Gradinho até a entrada do Mutuá, talvez, porque é onde não tinha ainda colocado os viadutos. Então, como a gente tinha uma referência ali no Porto Velho, porque a gente tinha família ali, já tinha morado ali, a gente entrava por ali e ficava, era rua de lazer, o pessoal andava de patins, de cinquentinha, de bicicleta, fazia gol de praia, aproveitava o trecho de asfalto que não estava passando carro como área de lazer. Eu aprendi a dirigir ali, eu tinha 12 anos. Olha quanto tempo tem em Niterói Manilha. Não tinha nada. No máximo, os fundos das fábricas de sardinha que eram ativas na época, estaleiros que já existiam, vou te falar que talvez estaleiro não, porque se tivesse estaleiro, que aí como eu era criança nessa história eu não tenho como medir, mas se tivesse estaleiro, talvez tivesse que se passar por cima do estaleiro. Não foi o que aconteceu. Os estaleiros estavam para lá. Bom, eu acredito até que os estaleiros vieram depois. Eu tenho até que ver isso com um amigo que morou na região. E aí foi crescendo tudo ali. Até Manilha foi crescendo um monte de coisa. Empresas, restaurantes, posto de gasolina, ou shopping. Você vê shopping na beira de rodovia, você vê daqui na Dutra para São Paulo. Você aqui no Rio, você não vê em beira de rodovia shopping. Via Lagos foi privatizada, aí tem o Grau, não sei a idade do Grau, mas tinha sempre muito restaurantezinho, barzinho, né, lanchonete ao longo do caminho, antes de ser a Via Lagos, antes de ser privatizada. Toda rodovia passa, vai crescendo coisa em volta, aumenta o fluxo, né, vai crescendo. Então, a Niterói Manilha não tinha nada, e foi crescendo, e hoje, se você passa, principalmente lá na RJ 104, do Caramujo para cima, você olha, você vê residência, você vê comércio, você vê um monte de coisa. É rural? É. Passa no perímetro urbano. Exemplo, se você entrar em Maria Paula, para o viaduto de Maria Paula, ali tem uma RJ, uma rodovia estadual, antiga Estrada Velha de Maricá, RJ 100. Você passa, você não imagina que é uma rodovia. Tem que andar de farol baixo. De dia. Ninguém anda. Porque passa dentro de bairro, acha que está passando, não está numa RJ. Se tiver uma fiscalização, vai tomar multa, que ali é uma RJ. Então, é uma rodovia que passa no perímetro urbano. Daqui para Campos, como eu falei, você passa em rodovia, na rodovia passa em vários perímetros urbanos. Aqui perto mesmo, Tanguá, Rio Bonito, Casimiro de Abreu, é perímetro urbano. Lá em Campos, então, chegando em Campos, caramba, um do lado do outro assim, ó. Tem até invasão na beira da pista. Se um carro desviar e perder o que sair do acostamento, ele cai dentro de uma casa, que é invasão. Então, rodovia é uma via rural. Começa com estrada, que é via rural não pavimentada, estrada de chão.
60 km para todos os veículos. Caiu uma questão ontem na prova, no simulado. Moto, caminhoneta 70, moto 90, uma coisa assim, e o ônibus a 100, a 60, eu acho. Quem estava fora era a caminhoneta e a moto, porque estava acima de 70 e 90, né? Estava acima de 60. Estrada é 60 km para todos os veículos. Rodovia de pista simples, 100 km para automóveis e 90 para veículos pesados. Veículo leve, 100, veículo pesado, 90. Pista simples significa uma via que é só dividida por uma faixa amarela no meio, por uma linha amarela no meio. Eu posso dizer que lá em Maria Paula é assim, mas para você visualizar uma rodovia hoje de pista simples, eu podia te dizer de Maricá para cima. Depois da segunda entrada de Maricá, lá no trevo que você vai para Itaboraí, você volta para Itaboraí, depois da segunda entrada de Maricá até Araruama é pista simples. Só tem uma linha amarela dividida. E isso é uma rodovia de pista simples. A rodovia de pista dupla, que é a Niterói-Manilha, é as RJs daqui, que tem concreto, aço ou um canteiro no meio, velocidade máxima para leve 110, para veículos pesados 90. Salvo uma mudança qualquer feita pela autoridade de trânsito. Só isso. Então, eu tenho aqui como exemplo, né, que eu falei de 110, essa rodovia do Paraná, é uma matéria falando, né, por aí, e aí o repórter transitando na rodovia, eu vi 120. 120 para leve e 90 para pesado, manteve pesado. Significa que é uma rodovia muito boa, tem 10 km a mais de velocidade. Agora, aumenta 10 para agilizar o fluxo, ok. Deve ter muito caminhão, então nos intervalos o cara pode andar a 120 para sair dos caminhões, beleza. Porém, os acidentes, quando acontecem, provavelmente, percentualmente, são mais graves do que as que tem 110. E 10 km a mais faz diferença. Tá? Bom, e aí na sequência, fala que os órgãos e entidades de trânsito rodoviário com circunscrição sobre a via poderá regulamentar por meio de sinalização velocidades superiores ou inferiores àquelas estabelecidas no artigo 61. Por exemplo, lá na RJ 104 pode ser 110. Você não vai ver essa placa de 110 lá. Mas tem velocidade de radar de 50. Aí eu te pergunto, 110 deveria ser 55. Porque a velocidade mínima é 55, mas tem ponto de 50. E aí? Então a autoridade de trânsito pode definir esse ponto, porque tem muito pedestre, pode ter animal na via e tudo mais. Bom, e aí tem a fiscalização, que a gente não pode fugir dela. O ser humano é um problema. Eu acredito no ser humano, tá, gente? Mas quando entra num carro, é um problema. Quando ele tem poder, é um problema. E a fiscalização? Existem radares eletrônicos que podem fiscalizar a via. Eles são fixos, móveis, portáteis, fixo, móvel, portátil, falta um. Eu sempre esqueço.
faz muita diferença o que eu vou falar, não, mas o importante é você saber que eles existem. Fiscalização, velocidade medidor tipo móvel. Portátil. Fixo. Estático. É aquele que é num tripé. O cara bota um tripé na beira da via e ele vai captar. O portátil é aquele que aponta para o carro como se fosse uma pistola. O móvel pode estar num veículo. E o fixo está fixado em árvore, em poste e tudo mais. Por isso que é chamado de pardal. Bom. E aí, quando você passa até 100 km por hora, vai considerar menos 7 km. Passei a 100 e marcou 97. Considerou 97, marca os 100. Ou seja, a velocidade medida 100, considerada 97. E assim vai. 90, 87, 83, 100, 93, 80, né, 73, sempre menos 7. A partir de 100 por hora, vai desconsiderar 7%. Então, mediu 110, está aqui. Vai considerar 102. Aqui. Você passou a 120, 112. Então, no caso de uma velocidade de via, aonde você tem uma velocidade de 100 por hora, para você tomar uma multa daquela que é gravíssima vezes 3, que suspende a carteira, que é acima de 50% da velocidade da via, você, por exemplo, numa via de 100, teoricamente, em número bruto, se você passar a 151, você está passando acima de 50% da velocidade da via. Aqui, ó, se você passar a 151 é 140. Então você não está passando acima de 151. Para você passar a 151, você tem que passar a 162. Vai medir 162 e vai considerar 151. Aí você vai tomar uma gravíssima vezes 3. Ok? Então, existem 3 formas de ser multado. Três possibilidades de multa, né? Há até 20% da máxima é uma infração média. Há até, não, entre 20% e 50% grave. Acima de 50%, gravíssima.
colocar assim para manter aqui. E aí, ela é gravíssima multiplicada por 3, ou seja, passa para R$880, que é gravíssima 293, e suspende o direito de dirigir. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Peraí só um instantinho para você tirar a foto. Vamos ver se vai melhorar. O que você acha? Dá para ser assim? Fica melhor? Tá. Então, a infração até 20% da máxima é média. Entre 20 e 50 grave. Acima de 50% gravíssima. Exemplo que eu dei aí no quadro anterior. Para você passar 151, que é 50% de 100, acima de 50% de 100, você tem que passar 162. Porque vai ser, e na multa vai vir velocidade medida e velocidade considerada. Tá? Bom, o que é uma infração de trânsito? Toda inobservância ao código. Todo desrespeito ao código é uma infração. Passiva ou não de multa. E a multa, inicialmente, ela tem valor financeiro, como eles usam o termo lá, pecuniário. Toda infração é passível de uma penalização, como multa, por exemplo. Algumas, além da penalidade, pode ter uma consequência administrativa, ou seja, o agente de trânsito deverá adotar medidas administrativas. Dependendo da ocorrência, cujo objetivo é impedir que o condutor continue dirigindo em condições irregulares. Bom, ela pode ter uma medida administrativa e ela pode ter duas penalidades, porque se eu pilotar sem capacete é uma infração gravíssima. E logo em seguida me dá o direito, suspensão de direito de dirigir. Dirigir sem habilitação também é crime. Se eu causar um dano, vai ser o crime de dirigir sem habilitação e mais a gravidade daquele dano. Então, eu posso ter como vou dizer, essa primeira penalidade, que é a multa. Posso ter uma medida administrativa, por exemplo, remoção do veículo, retenção da minha habilitação, e posso ter uma outra penalidade junto, suspensão do direito de dirigir. E se eu estiver dirigindo suspenso, eu ainda posso ter a cassação. Então a coisa pode ir agravando. Eu posso ter mais de uma penalidade. Para quem está na permissão, uma infração gravíssima, uma infração grave, ou ser reincidente em duas infrações médias, também vai gerar cassação direta. Ou seja, você vai tomar a multa e vai ser cassado. Duas penalidades. Bom, existe a advertência por escrito. A advertência por escrito, ela é imposta à infração de natureza leve ou média. Se você no período de 12 meses não teve nenhuma infração, e se você tiver uma leve ou média, você vai ter convertida ela em advertência por escrito,
e não implicará em registro de pontuação no prontuário do infrator. Então você já sabe que é um benefício para quem não teve infração nenhuma. Infração leve, caramba, vamos falar de infração leve sem ser buzina aqui, para ver se a gente consegue. Existem infrações que são muito fáceis de ter, e existem umas que são quase impossíveis. Estacionar no acostamento. Estacionar incorretamente em estacionamento regulamentado, ocupando 2 vagas. Sinceramente, você vê na via isso. Às vezes o cara vai no Guanabara e estaciona metade da outra vaga. Estaciona torto, te obriga a estacionar torto também. Você não vai encontrar uma multa para isso quase. Mas estacionar no acostamento. Bom, na rodovia privatizada, se você parar seu carro no acostamento, ligar o alerta e sair do carro, e for fazer alguma coisa, o próprio carro da rodovia vem saber o que houve. Só para ver se você precisa de apoio. Passa pelo rádio às vezes para a PRF para saber se o carro não é roubado, está abandonado ali. Você pode estar em pane mecânica e saiu para procurar ajuda. Não sabe o 0800 da rodovia. Pode acontecer. Ah, mas em que situação o cara vai estacionar no acostamento? Eu dou um exemplo que é bom, não é porque eu dou não, porque é mais fácil de entender. Deixa eu só compartilhar aqui. Quando eu venho da região dos lagos, pela Niterói Manilha, o último posto de combustível é logo depois de Manilha. Passou do pedágio, tem 2 postos, depois não tem mais nada. Se eu quiser comer, se eu tiver com fome, se eu perdi um posto, apesar de que o segundo posto não tem, o primeiro acho que também não tem, mas se eu tiver com fome e entrei na Niterói Manilha e quiser comer alguma coisa, se eu quiser ir ao banheiro, eu não tenho condições. Ou eu entro para os bairros, que eu conheço e vou entrar para os bairros, e dependendo do horário, se eu conheço, é melhor eu não entrar para os bairros. Ou quando chegar lá no Carrefour, eu paro antes do ponto do ônibus, porque ele tem uma passarela que é ponto de ônibus, tem que tomar cuidado. Eu paro antes do ponto. Se eu não quiser parar no shopping. Não quis fazer o retorno, não entrei pro shopping. Mas aí a coisa gravou, não teve jeito. Eu paro ali perto do Carrefour, atravesso a passarela, ligo o alerta, atravesso a passarela, vou no posto. Ali tem Bob's, tem um posto do Bob's do gás ali, mas não dá acesso. Dá acesso pelo viaduto do shopping? Talvez. Mas aí tem que conhecer o caminho. Aí eu resolvo parar ali perto do Carrefour. Paro na rodovia, no acostamento, ligo o alerta, atravesso a pé, vou lá do outro lado, compro, faço compra, não sei o que e volto. Estacionei no acostamento. Isso é estacionar no acostamento. Quando você está com pane mecânica, é uma coisa. Você abre o capô, que é um símbolo universal de defeito no carro, liga para o 0800 ou aguarda um carro da rodovia passar e vai ser atendido. Mas quando você desce do carro, vai para o outro lado, deixa o carro lá, é estacionamento, é uma infração leve. Acho difícil isso acontecer. Salvo, se não houver um acidente. Um mané perdeu o rumo, bateu no teu carro. A culpa é dele. Mas aí, porque você estava fazendo no acostamento, aí eu desci porque eu fui no banheiro. Aí pode ser que a autoridade de trânsito autue, pode ser. Mas uma multa leve, transitar em faixa exclusiva para ônibus, deixa eu ver aqui. Isso é gravíssimo. Estacionar no acostamento, estacionar incorretamente no estacionamento regulamentado, transitar em faixa exclusiva para ônibus, leve? É leve não. Buzinar em excesso, ok. Então,
Agora, infração média já começa a mudar, já tem mais. Deixa eu só ver aqui. Ó, aqui já está grave. Mas é gravíssimo, tá vendo? Sabia que era gravíssimo? Um amigo meu tomou uma gravíssima. Então, o artigo que fala sobre isso, 184. Transitar em faixa exclusiva, na faixa ou pista da direita regulamentada como circulação exclusiva para determinado tipo de veículo, exceto para acesso, para conversão à direita. E agora? Aonde ela vira gravíssima? Aqui, ó. Se ela estiver regulamentada para algum tipo de veículo, é leve. Algum tipo de veículo. Exceto para acesso a garagem, imóveis, bairro, tudo mais, lote lindeiro. Deixa eu só colocar aqui. Tem que analisar o código todo. Ela é grave se eu transitar na pista na faixa ou pista da esquerda regulamentado como circulação exclusiva para determinado tipo de veículo. Determinado tipo de veículo. Agora, na faixa exclusiva regulamentada como circulação destinada a veículo de transporte público ou coletivo de passageiro, salvo com autorização do poder público competente, é gravíssimo. Essa medida aqui, só se o cara te parar. Dificilmente o cara te para. Só se tiver uma fiscalização acontecendo, ele encosta, já está na via, encosta, ele vai te revocar. Mas você vai levar a multa, como esse amigo meu levou, no radar, porque tem radar metrológico, não, radar de fiscalização, e foi gravíssimo. Então, para ônibus de passageiro, é gravíssimo. Mas eu posso entrar para a direita. Por exemplo, quando eu passo do Rodoshop, que é um trecho de faixa exclusiva agora, eu entro para a direita. A via ali eu posso. Eu não posso transitar na faixa exclusiva do ônibus, na frente do açaí até a frente do shopping. Mas eu não tenho que entrar no açaí? Eu não tenho que sair do açaí? Então eu posso. Ok? Mas se eu fizesse esse trânsito, é gravíssimo. E aí aqui a medida administrativa, remoção do veículo. Dificilmente ele vai te remover. E ao receber a multa, você tem que olhar no texto da multa, a última aferição do radar. Porque ele tem que ser aferido a cada 5 anos. Caso você não veja isso, se ele tiver com a aferição fora do padrão, já era. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ver se eu consigo 2021, agosto, novembro. Eu recebi, um amigo me mandou, não sei se eu apaguei, do Google Maps, do Google Fotos. Ele foi multado em fevereiro.
Ele foi multado em fevereiro numa faixa seletiva de ônibus no Rio, e ele me passou a multa para eu ver se eu achava alguma coisa, se eu tinha uma informação. Eu falei, me manda a multa. Eu fui ler. Quando eu li, a aferição do radar estava 2013 e ele foi multado em 2022. Aí eu fui pesquisar, eu achava que era um ano, mas um ano é só para radar de velocidade, radar meteorológico. Não meteorológico são 5 anos. Aí eu peguei e falei para ele, cara, tá vencido. Você se deu bem nessa aí. Você agora vai recorrer, vai dizer que está vencido, acabou o problema. E foi o que ele fez. Alô? Então, radar não meteorológico, 5 anos. Pelo Inmetro. Radar de velocidade, radar meteorológico, 1 ano. Pelo IPEM. Então, você precisa verificar na multa se o radar está aferido. E lá tem essa indicação. Não sei se eu vou conseguir, se eu conseguir eu posto para vocês. A gente vai encerrar.